só exibir aqui, apresentar agora, uma janela, compartilhar. Não, não é essa. Peraí, interromper compartilhamento. Depois eu vou precisar fazer uma ediçãozinha, mas tudo bem. Pronto, agora vai. Então, gente, estamos aqui na sessão 3, né, do projeto Baralheira HQs, e agora a gente vai discutir a parte 2, né, o volume 2 da obra Maus, do Art Spiegelman, né, cartunista naturalizado americano. E Mas antes eu queria fazer uma breve recapitulação com vocês, tá? Só lembrando um pouquinho do que a gente viu na nossa sessão passada. A gente falou um pouco sobre o antissemitismo, né, no século XIX e no século XX, né, na Europa. E a gente conversou que nesse período, né, 1800, metade do século XIX, 1800 e tantos, primeira metade do século XX, 1910, 1920, 1930, 1940 e por aí vai, nós podemos perceber na Europa, né, uma crescente onda de ódio aos judeus. A gente viu que os judeus eles ocupavam, né, de postos altos, né, nos estados. A gente viu também que muitas famílias judias, né, estavam diretamente envolvidas com o comércio e com as finanças. A gente viu, por exemplo, o caso do Banco Rothschild, né? Então, o ódio aos judeus, ele não era exatamente uma novidade na Europa, né? É um ódio que é secular, né? Que existe desde a Idade Média. Mas nesse momento ele ganhou uma faceta específica em, em que você tinha um ódio direcionado a, a uma etnia que ocupava vários postos, né, de alta patente no exército, postos de alto comando nos estados-nação. Você tinha os judeus também muito presentes no sistema financeiro comercial, e por conta disso, né, principalmente, você tinha um grande contingente populacional, um grande contingente de pessoas fazendo desagravos na imprensa contra os judeus, acusações antissemitas sem base jurídica alguma. A gente viu o caso do Refi. Então, no caso, o que eu quero que vocês percebam é que o antissemitismo ele estava em alta já antes do nazismo, mas o nazismo ele vai dar uma nova faceta a isso, né? A gente falou também, né, sobre o surgimento das teorias eugênicas, né? A gente fala sobre a eugenia, as teorias que diziam que o homem ele era biologicamente determinado pelo seu tipo racial, se ele tinha tendência para o crime ou não, se ele tinha tendência a ser bem-sucedido ou não. Segundo a ciência da época, tudo isso era mensurável por meio do tipo étnico e por meio das características físicas da pessoa, né? Então, a gente vai ter, inclusive, essas teorias elas vão servir de embasamento para uma série de políticas segregacionistas ao redor do mundo, políticas de branqueamento, políticas de segregação racial, como vão ocorrer nos Estados Unidos, por exemplo, principalmente no Sul, e teorias das quais os nazistas vão se apropriar para para elaborar a teoria da raça judia. Eles vão alegar que existe uma raça, que seria a raça dos judeus, e que essa raça deveria ser extinta da face da Terra em um determinado momento. E nós falamos também sobre a situação da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. É um Felipe, Oi, diga, Freire. só um porém, antes de Diga você lá. retomar essa questão da Diga lá, Freire. que você está mostrando. Você falou assim, nos Estados Unidos, né, a questão do branqueamento, mas no Brasil também. No Brasil também. Verdade. Inclusive, um dos motivos que se
se fizeram questão de trazerem europeus para povoar boa parte do Brasil no século XIX, era essa a intenção, era branquear o Brasil. Exatamente, imigração europeia. A imigração Muito bem europeia, lembrado. alemã, italiana, Existia toda uma e discussão, existia toda uma discussão a respeito disso no Brasil do início do século XX. Inclusive, teve um debate, né, sobre, naquele momento, sobre se trazer imigrantes japoneses sim, era factível ou não, porque eles consideravam os japoneses como não brancos, né? Então, eles não aham. branqueariam. Eles chamavam os E japoneses de raça amarela, né? sim, os amarelos. Os E amarelos. a outra questão, ainda falando nisso, né, isso era tão forte que, que como a fotografia ela era bastante rudimentar, era, de certa forma, era fácil você branquear as pessoas na foto, né? Eles tinham técnicas de branquear. Eles colocavam muito pó na cara das pessoas e aí saía todo mundo meio branco na foto. Ninguém Exato. imagina que Machado de Assis era negro, né? Por Era conta da negro, questão do era mulato branqueamento. negro, mas nas fotos dele ele sai bem branco porque era proposital. As fotos É, eram branqueadas na hora que tirava, né? Não era nenhuma exatamente. edição que não existia, mas... E a outra Exatamente. questão é que depois quando essas teorias de forma científica foram indo por terra, né? Essa questão biológica da determinação biológica de um tipo, eles vão pulando para outras questões. Aí foram para a questão moral. Uhum. E o nazismo juntou tudo. O judeu era biologicamente inferior e moralmente inferior. Exato. É um dos argumentos que vão ser colocados, inclusive, para a solução final, que a gente vai ver já já. E Isso. isso que você está falando, Freire, essas teorias racistas, como nós conversamos na sessão passada, elas estavam presentes aqui no caso aqui no Brasil, inclusive no direito penal brasileiro, né? O Cesare Aham, Lombroso, né? Que era um pesquisador, né, da área de criminologia, ele sim, vai fazer uma tese, né? Aqui a gente tem uma imagem dessa tese chamada O Homem Delinquente, em que ele vai criar a chamada teoria do criminoso nato, né? E que a quem, partir de determinadas características físicas e raciais, você poderia sim. determinar quem tinha mais tendência para o crime ou não. Quem pesquisou isso no mestrado e doutorado foi minha esposa. Ah, que O massa! trabalho dela é sobre isso, e só que foi em Sergipe, né? Como isso determinava a os despachos do juiz, né? Como isso influenciou o judiciário da época. E ainda influencia. Teve até um livro que eu falei na sessão passada, né? Que eu recomendo sempre. É um livro muito interessante de ler. É quase um romance policial, mas é um trabalho de história, chamado Crime do Restaurante Chinês, Sim, que é do Boris Fausto, né? Tá dentro do que a gente chama de microhistória. Ele vai fazer uma análise de um caso, né, de um crime que aconteceu em São Paulo e da repercussão pública do crime, de como a sim, justiça de São Paulo lidou com o crime. E aí essas teorias estavam em voga na época. sim. Eles vão tentar determinar a partir dos traços, a partir de uma série de componentes físicos, né? Então, essas teorias No, racistas, elas existiram na Europa e no Brasil também. no YouTube tem duas palestras que nós demos lá na UFRN de Caicó. Eu vou botar o link aí, que é justamente falando sobre isso. Ela falando sobre a questão dos anormais e eu falando do ponto de vista de Foucault. Depois eu coloco aí e a galera vê. Ou então eu boto no Tranquilo. grupo. Depois eu boto no grupo. Bota no grupo, Frei. Quero dar uma Tem as olhada. duas palestras da gente. De boas. Eu quero dar uma Olha aí. olhada depois. E, por fim, a gente estava falando da própria situação da Alemanha no pós-guerra, né? A gente vai ter um país, primeiro, destruído pela guerra, e segundo, a gente vai ter uma tentativa, né, de uma república democrática, que a gente chama de República de Weimar, em uma situação de penúria econômica, que vai ser agravada pela crise de 29.
A isso, some-se as perdas territoriais, econômicas e políticas que a Alemanha vai sofrer após a Primeira Guerra Mundial, principalmente para a Inglaterra e para a França. Então, vai existir na sociedade alemã um sentimento de revanchismo muito forte em relação a essas duas nações. Além disso, a gente tem outras questões que estavam nesse momento. A gente tem a crise econômica, a gente tem o antissemitismo, a gente tem o racismo, mas a gente também não pode deixar de considerar que o nazismo ele se colocava como ele procurava responder de alguma forma esses anseios, né, da forma mais violenta, da forma mais brutal possível. E aí você tinha a questão da militarização da sociedade, da uniformização da sociedade, né? Os discursos do Hitler, todas essas questões estavam presentes. O Hitler, o Hitler e a propaganda nazista de forma geral, né, colocava, né, a culpa dos problemas da Alemanha nos judeus. Isso é uma questão que vai além da questão do bode expiatório. Mas os judeus eles eram considerados como os grandes culpados pelas mazelas da Alemanha, né? Então era o inimigo em comum, como se fosse o inimigo em comum. Inclusive, teorias conspiratórias na Alemanha nazista colocavam que, os, por exemplo, que comunismo era coisa de judeu, que os Estados Unidos eram dominados por judeus, que o Mickey Mouse era uma criação judia. Existia toda essa narrativa do grande complô, né? Os judeus estão fazendo um complô para dominar o mundo e para acabar com a Alemanha. E existem vários fatores que explicam a adesão em massa da população alemã ao nazismo, mas esses que a gente colocou são, acredito que sejam alguns dos mais importantes, tá? Que nós conversamos na reunião passada. E teve um que eu esqueci de colocar, mas esse discurso militarista que a gente pode ver, por exemplo, nessa fotografia, nesse fotograma do filme O Triunfo da Vontade da Leni Riefenstahl, ele dá a entender também que você tinha uma proposta de militarização, ou seja, o inimigo era sempre o outro, né? Vamos tomar o território aqui da Polônia. Eles são nossos inimigos, então vamos tomar o território aqui da Polônia. Vamos tomar o território da Áustria, né? A Áustria está numa disputa com a gente. Vamos tomar o que é nosso, que foi perdido na Primeira Guerra Mundial. Então você tinha uma proposta de militarização da sociedade e da eleição de inimigos comuns, né? E aí você era sempre o outro. Era o judeu, era o polonês, era o austríaco, era o francês, era o inglês, né? Então a ideia era você arregimentar a sociedade em torno dessa questão do militarismo, sempre elegendo um inimigo comum externo ou interno, como era o caso dos judeus, tá? Então, gente, chegamos ao tópico da solução final, que é o tópico que é abordado mais diretamente no Maus 2 do que propriamente no Maus 1, tá? Então, inicialmente, a proposta dos nazistas, que a gente viu em Mao Zedong, né, não era necessariamente exterminar os judeus a curto prazo, mas sim guetificar os judeus, ou seja, colocar eles num gueto, né, separá-los de todo o restante dos alemães e expulsá-los dos territórios ocupados pelo Terceiro Reich, pelo Império Alemão nazista. Então, você tinha essa proposta de guetificar, de reduzi-los a um gueto e de expulsá-los, né? Inclusive, você tinha, por exemplo, propostas nos círculos judaicos, né, as mais divergentes e desbaratadas possíveis. Você tinha, por exemplo, uma proposta que era de você enviar os judeus para Madagascar, aquela ilha da África, que inclusive tem aquela animação, né, Madagascar. Mas existia um plano que era o de enviar os judeus para Madagascar por dois motivos. Primeiro, porque eles ficariam fora da Alemanha. Segundo, porque porque esses círculos antissemitas acreditavam que, por conta da temperatura e das condições da ilha, os judeus iam ser exterminados a longo prazo. Então, já existia uma proposta, né, de expulsar os judeus do território alemão, de segregá-los e de exterminá-los a longo prazo. Mas o que vai levar à solução final, que eram os campos de concentração e onde você teve não só o trabalho, a gente pode chamar, acredito, de o trabalho escravo, mas o uso dos judeus como mão de obra descartável.
Primeiro, no momento em que a solução final acontece, ela acontece já mais para o final da guerra, quando a União Soviética ela está começando a invadir ali os territórios ocupados pela Alemanha nazista. Então você começa a ter uma série de dificuldades logísticas e até mesmo políticas, né, da proposta da expulsão. Então, somando isso, né, somando essas dificuldades que os nazistas estavam sofrendo na guerra, e a todo esse antissemitismo que a gente já viu, né, a associação do judeu com o inimigo, a associação do judeu com algo com uma praga a ser exterminada, né? Não sei se vocês lembram que a gente viu na sessão passada, né, uma imagem de uma propaganda da Dinamarca ocupada que era associando o judeu ao rato, né? Ou seja, os judeus eles eram uma praga a ser exterminada, né? Como se fossem ratos mesmo. E a solução final era o assassinato de todos os judeus que não estivessem aptos ao trabalho. Ou seja, era utilizar os judeus como uma mão de obra descartável e a partir do momento em que eles não pudessem mais oferecer a sua força de trabalho escravo como para os alemães, aí sim eles seriam exterminados, tá? Então, inicialmente, a proposta era você guetificar os judeus, né? Como era o caso aqui, como o caso que a gente viu em Mao Zedong, né? A gente viu que a partir de determinado momento, os ratinhos eles vão para um gueto da cidade polonesa, Sosnowiec, ou Sosnowiec, eu não sei como pronunciar em polonês, né? Mas só mas nessa fotografia aqui, por exemplo, se vocês olharem essa placa aqui, vocês vão ver que a legenda é Bairro Judeu, entrada proibida. E aí a gente pode ver aqui na fotografia várias figuras com a estrela de Davi costurada aqui na roupa, que era para indicar que eles eram judeus. Ou seja, mesmo antes da solução final, já existia uma proposta de segregar os judeus que era baseada tanto naquele ideário racista, eugenista, né, que a gente viu, aquelas teorias que a gente chama de racismo científico, como era baseado também no antissemitismo, na ideia de que o judeu era o grande inimigo por trás das fronteiras. Então, inicialmente, você não teve o extermínio, mas você já teve uma segregação, uma guetificação com a proposta de expulsão. E aí, em 1942, na conferência de Wannsee, que vai definir o que vai ser a chamada solução final, né, aí a gente vai ter os campos de concentração, a gente vai ter a seguinte fala de um dos participantes. No âmbito da solução final, os judeus agora devem ser submetidos ao trabalho no leste, sob devida coordenação. Em grandes grupos, separados por sexo, os judeus aptos ao trabalho chegarão a essas regiões construindo estradas, no que, sem dúvida, grande parte será eliminada por enfraquecimento natural. O contingente restante deverá ser tratado de modo adequado, visto que, por se tratar dos mais resistentes num processo de seleção natural, representa a célula reprodutora inicial de uma reconstrução judaica. Por que eu peguei esse trecho? Porque o que eu quero que vocês percebam aqui são duas coisas. Primeiro, é o uso dos judeus como mão de obra, né? Ou seja, a proposta era utilizá-los como mão de obra viva, até que fossem eliminados por, entre aspas, enfraquecimento natural, né? Ou seja, você usa ele como mão de obra até o momento que ele não pode oferecer mais nada. E os restantes vão ser tratados. O contingente restante terá ser tratado de modo adequado, por se tratar dos mais resistentes no processo de seleção natural, representa a célula reprodutora inicial de uma reconstrução judaica. Ou seja, a ideia deles era meio que, primeiro, você utiliza eles, né, a mão de obra judaica, até não poder mais. Depois, você mata os judeus que sobrevivem. A ideia era basicamente essa. Porque as propostas dos círculos nazistas em relação aos judeus era, num longo prazo, exterminar os judeus. O que vai acontecer a partir de 1942, quando você vai ter ali
a essa decisão do regime nazista, a partir do momento em que a União Soviética começa a penetrar os territórios do Terceiro Reich. Isso vai se intensificar. Agora você vai ter campos de trabalho forçado dentro do território ocupado pela Alemanha, em que os judeus vão servir primeiro como mão de obra de trabalho, e depois que eles forem descartados, como se fossem objetos, aí você elimina eles. Né? Isso era a solução final. Basicamente isso. E aí, é bem irônico, né, que inclusive isso aqui é retratado em vários momentos no volume 2, tá? Você vai eu não sei pronunciar em alemão, né? Mas a tradução é o trabalho liberta. É bem irônico isso, porque eles a única libertação que muitos conheceram nos campos de concentração foi a morte. É isso mesmo, Freire, tradução. é essa mesma tradução, né? Arbeit macht frei. Arbeit macht frei. Então, existe uma ironia profunda aqui, porque a ideia que era vendida era que o trabalho liberta, mas liberta de quê? Liberta como? Né? Freire, se você quiser fazer alguma consideração sobre isso, até porque isso foi objeto de pesquisa do livro que você está lançando agora, né, em parte, fique à vontade. Essa frase aí é irônica, né? Mas ela não foi feita para ironizar da parte dos alemães. Eles, na verdade, eles mascaravam os campos de concentração, porque existiam algumas inspeções da Cruz Vermelha, né, e de alguns grupos, porque assim, a gente pensa que guerra é uma coisa que vale tudo, né? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Peraí. Todos estão me ouvindo, certo? Pronto. Às vezes eu fico preocupado. A gente pensa que guerra é uma coisa que vale tudo, mas por incrível que pareça, existem regras para guerra, existem regras internacionais. E uma das características principais do nazismo era que ele foi um movimento que passou a não respeitar regra nenhuma, muito menos na guerra. Mas mesmo assim, eles queriam dar uma roupagem, eles queriam esconder isso que estava acontecendo. Então, eles pegavam a parte da frente dos campos de concentração, era uma parte muito bonitinha, né, muito bem feita. Eles diziam que, na verdade, era um campo de trabalho, né, é uma guerra. Então, campo de prisioneiros pode ter, é permitido. Portanto, que não se quebre algumas regras, não pode maltratar, não pode escravizar, não pode matar, não pode fazer tortura. A gente sabe que faz, mas existiam essas regras. Então, eles mascaravam a parte da frente dos campos de concentração, né? Tem até um seriado muito bom, antigo, eu acho que é da década de 70, que ele é uma série de TV norte-americana. Tem até a Meryl Streep, bem nova. Ela era alemã, se casou com um judeu e ela fica procurando ele desesperadamente. E para mascarar, eles colocavam na parte da frente algumas pessoas pintando quadro, lendo livro, fazendo alguns trabalhos simples. E a Cruz Vermelha só chegava até ali e nos relatórios mandava assim, não, são campos de trabalho, são campos de prisioneiro, mas não está acontecendo nada demais. Então eles mascararam por muito tempo. Esse Arbeit macht frei era justamente para dizer assim, olha, aqui é um campo de trabalho. As pessoas que estão aqui, elas são prisioneiras de guerra, mas não eram, né, eles eram judeus, e eles só estão trabalhando ou estão descansando. Então, o sentido da frase era esse, era mascarar. Ok. Então era bem nesse sentido, como você colocou, Freire, que eu coloquei que era irônico, mas assim, não foi feito com a intenção de ser irônico. Realmente É irônico para a gente Mas hoje, né? pra gente hoje, acaba sendo uma ironia, né?
Porque o trabalho Sim. liberta, mas liberta de quê? Da condição. Liberta para a morte? Liberta para uma vida atribulada pelo Holocausto? Liberta para quê? Né? E, inclusive, essa é uma frase que soa bem comunista, né? Seria dito por Marx. Trabalho que liberta. Liberta de quê? Né? Liberta da alienação. Mas não é o caso aí. É, de forma alguma. Então, basicamente isso que foi a solução final, tá? A solução final foi essa mudança, foi essa virada, né, na política nazista em relação aos judeus, que inicialmente você tinha uma política de guetificação e de expulsão, com vistas à eliminação da etnia judia a longo prazo, tá? A eliminação já estava presente aqui, a ideia de eliminar os judeus, mas não da forma que estava se apresentando nos campos de trabalho. Isso aqui foi uma solução adotada durante, né, os momentos finais durante os anos finais da guerra, que é o que a gente chama de Holocausto, tá? Então, gente, queria falar agora só um pouco sobre, bem por cima, né, sobre o pós-Holocausto. O que aconteceu após o Holocausto e como os traumas do Holocausto permanecem na sociedade contemporânea. Tá todo mundo conseguindo ver essas fotografias aí? Essa fotografia aqui? Pessoal? Alô, estão conseguindo ouvir? Oi? Sim, estamos ouvindo. Estão ouvindo? É porque eu não tô conseguindo. É porque eu não tenho Estamos. acesso ao Chrome aqui. Porque senão tiro da janela. Mas, se vocês olharem com atenção essa fotografia, eu quero saber o que que vocês acham que podem ligar o áudio. O que que vocês acham que são. O que vocês acham que é isso aí? Igual a Isabela também pensou aqui, eu pensei logo de cara que são óculos. É isso mesmo. A grande questão é de quem são esses óculos? Dos judeus mortos nas câmaras de gás? Exatamente. Essa é uma fotografia tirada da década de 40 ainda. Isso aqui ainda foi tirada à época em que os campos de concentração estavam em atividade, tá? Então, esse monte de óculos aqui são óculos retirados de corpos de judeus mortos nas câmaras de gás, tá? Antes deles serem cremados. Então, acho que pela foto, pelo volume de peças que a gente tem na foto, dá para perceber, acho que dá para a gente começar a entender, né, a dimensão que, inclusive numérica, que isso teve, né? Rapidinho, eu vou passar aqui, mas o saldo de mortos do Holocausto, só de judeus, foram aproximadamente 6 milhões, tá? Entre não-judeus, a gente tem 5 milhões, né? Entre poloneses e alemães que eram opositores do nazismo, a gente tinha outras minorias, né, que eram consideradas degeneradas e que os nazistas também colocavam nos campos de trabalho forçado, como ciganos, homossexuais, negros. Então, esse saldo aqui, esses números que a gente está vendo, né? Quando a gente vê esses números, a gente fica, caramba, é um número muito alto. Mas aí vem uma coisa que parece que aconteceu durante o século XX, né? A morte, ela se transforma em um dado numérico. E acho que fotografias como essa aqui, dos óculos, ela acho que ela ajuda a gente a perceber não só a quantidade, mas a intensidade dessas mortes, né? A gente teve uma política de extermínio em massa de um povo, né? E o Holocausto, até mesmo para os sobreviventes do Holocausto, ele é colocado, quer dizer, que as vítimas do Holocausto, aquelas que não podem mais falar, porque elas já estão mortas, né? Mas além das vítimas propriamente ditas, os mártires do Holocausto, a gente tem os sobreviventes, né?
E o Holocausto, principalmente alguns filósofos que eu sei que Freire gosta, Habermas, Marcuse, entre outros filósofos, por exemplo, Sim, da escola da Escola de Frankfurt. um regime e é uma política de extermínio que veio a eliminar aproximadamente a eliminar 6 milhões de judeus e 5 milhões de não-judeus, né? Então, por conta disso, né, na filosofia, tanto na área de acho que tanto na área de filosofia como na área de história, muitas vezes se reputa ao Holocausto o título de o grande trauma do século XX. Parece que a gente está tentando lutar para superar isso até hoje, né? E uma das questões que Maus coloca para a gente, a meu ver, é o impacto que isso vai ter numa geração de filhos de sobreviventes. Como o Holocausto determina a relação, não só a trajetória da mãe e do pai dele, né? Mas também dele. E é por isso que ele vai fazer esse livro, né? Para tentar entender o pai e tentar entender como o Holocausto marca a vida do pai e a relação do pai com o filho, né? Então, o Maus como um todo, né? Isso aqui é do Maus, é um quadrinho que foi colocado anterior do Art Spiegelman, que foi colocado no Maus 1, né? Para a gente ler. Foi um momento genial, na minha opinião, né? Mas a gente, no caso do Maus, a gente está lidando com um impacto direto que os filhos dos sobreviventes do Holocausto tiveram com isso, né? Os impactos psicológicos, os impactos emocionais, né? E se você lê as entrevistas do autor, isso piora, porque é como se você vê, minha mãe me contava histórias desde criança, acho que está dando para ver aqui, né? Mamãe, né? Isso num quadrinho bem pequeno, tive que ampliar ele bastante, tá? Naquela história anterior do Art Spiegelman que ele coloca no Malzum. Mas se vocês olhar, é engraçado que ele falou na entrevista, né, que a mãe dele contava história, que contava para ele quando ele era pequeno, histórias sobre o Holocausto, histórias sobre Hitler. Então, desde pequeno ele já carrega isso na memória, né? Só que os pais dele não falavam tanto sobre isso, era uma coisa mais indireta. Ô, Felipe. Oi. Isso aparece numa passagem do livro 2, quando ele vai para o psicanalista, né? Que também era judeu e teve no campo de concentração. As questões que ele coloca, né? Uhum. Assim, é um sofrimento que simbolicamente passa de pai para filho. E como é que ele passa? Através de sentimento de culpa. Poxa, sim, exatamente. Como é que eu posso reclamar da vida se eu não fui para o campo de concentração? Meus pais e meu pai e minha mãe é que têm o direito de reclamar de qualquer coisa porque eles passaram o que passaram. Então a pessoa acaba se sentindo mal por não ter passado por aquilo. terror, por não ter passado por aquilo, né? Sim. É o sentimento de culpa. Sim, exatamente. E culpa que é transmitida, por sua vez, por parte do Vladek para o filho. Até nessa cena é engraçado que ele vai e fala. O seu pai, possivelmente, ele ficava falando: eu consigo fazer tal coisa, você não consegue. Eu consigo fazer isso e aquilo, você não consegue. Você não serve para nada. Ele falava aí, o psicanalista dele levanta uma possibilidade, né, de que o pai dele fazia isso porque o pai dele, do pai do Art se sentia culpado por ter sobrevivido, né? Porque a família dele quase inteira não sobreviveu, a família quase inteira da Anya não sobreviveu, a Anya se suicidou. Então, é como se ele tivesse uma culpa que ele transferisse para o filho. Então, o pai se sente culpado por não ter morrido, né? Porque era uma experiência, no fundo, aleatória, como o analista vai dizer. Ou seja, você não tinha exatamente, tipo, designar, olha, fulano vai morrer porque ele é isso, ciclano vai morrer porque ele é aquilo, né? Dentre os judeus, né? A amostra, ela era aleatória, né? Então, nesse sentido, o que ele vai apontar é que eles se sentem culpados. O Vladek se sente como se ele se sentisse culpado por ter sobrevivido,
E ele passa essa culpa pro Art, né? Meu. E a mãe você vê isso também no quadrinho da mãe dele, né? Que ele fala sobre a mãe dele. Eles vão, é como se eles herdassem esses traumas, né? E como o Frei falou, pelo sentimento da culpa. Até porque o Art vai sentir, a grande questão do Prisioneiro do Planeta Inferno, lá do volume 1, é que o Art se sente culpado pelo suicídio da mãe. E outro lance, gente, rapidinho, é o da questão, acho que todo mundo aqui viu no final do Malv 2, o que vai acontecer com aquele, acho que é um primo do Vladek, que ele vai tentar recuperar a padaria dele, já tem um polonês vivendo lá, né? Ele se apossou da padaria, expulsou o cara e teve depois, após a ocupação alemã, né? Depois que os alemães foram embora, poloneses foram lá e silenciaram o cara que era para ele não reivindicar o que era dele, foi tomado pelos nazistas naquele processo de guetificação dos judeus. Então, até hoje, isso foi de 2 anos atrás, tá? Essa notícia. Até hoje, a restituição do patrimônio roubado aos judeus, por exemplo, é um problema na Polônia. Foi o único país que não fez nenhuma medida de reparativa aos judeus após o Holocausto. Ou seja, aquelas propriedades que foram tomadas aos judeus durante a Segunda Guerra, não houve reparação. Muitos poloneses se apossaram da, daquelas propriedades, dos negócios e de tudo mais. Isso, os poloneses e também, né? Isso durante a Alemanha nazista, mas também durante o regime stalinista na Polônia, né? Após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Também tem essa questão. Mas o fato é que a restituição aos judeus ainda não avançou. Parece que ainda não avançou na Polônia. Isso ainda é uma questão para os judeus poloneses. Tá? E, rapidinho, um dado importante que eu acho que não aparece nessa reportagem. Hoje em dia, acho que você tem 100 mil. Né? Ok, gente. Então, já terminando, tá? Eu queria só falar um pouquinho sobre a forma como como o Mouse lida com a linguagem das HQs, né? O primeiro ponto que eu já abordei na sessão passada foi tirando os traços individuais para tentar resumir numa ideia, né? Como a gente discutiu na sessão passada, o Cartoon ele tem esse objetivo, ele tira em vez dele reforçar a individualidade da figura, né, ele tenta representar uma ideia, né, ele é uma abstração. Então, por exemplo, já no começo do Mouse 2, ele se pergunta, né, como é que eu vou desenhar minha esposa? E aí ele vai usar a cartoonização, né, das HQs para tentar representar isso. Ele vai, por exemplo, ele vai desenhar os suecos como se fossem alces, os americanos como se fossem cachorros. É primeiro uma dúvida dele, como é que eu represento minha esposa? Porque ela era francesa, mas ela meio que se converteu ao judaísmo para satisfazer o pai do Art Spiegelman, né? Então ele representou ela como uma rata também, até porque ela também tinha que lidar com muitos dos traumas do Holocausto. E outro ponto que é interessante é que o Art Spiegelman, ele vai essa metáfora do rato, né, do rato, do gato e da cartoonização, né, de você retratar, né, como se fosse um cartoon, né, ele vai usar isso de uma forma brilhante, na minha opinião, para colocar a questão da desumanidade do Holocausto. Ou seja,
ele vai animalizar as vítimas do Holocausto. Ele vai dizer, olha, no Holocausto é como se os judeus fossem ratos, como se eles não fossem seres humanos. E essa cena aqui que está retratada aqui no Maus 2, né, do sujeito, né, que ele estava o Vlad é que ele faz a comparação na hora, né? E o Art ele tenta visualizar. É como se ele estivesse atirando no cachorro. Ele reage do mesmo jeito, ele morre do mesmo jeito. Ou seja, ele faz uma analogia, né, entre o cachorro do vizinho que estava sendo morto, sacrificado, na verdade, porque ele tinha raiva, e o ser humano, né, animalizado aqui. Se vocês observarem aqui, ele está retratado como um rato, como os judeus estão retratados ao longo de todo o quadrinho. Ou seja, ele faz uma analogia entre o animal e a desumanização que os judeus sofreram durante todo o processo do Holocausto. Além disso, tem outras coisas que continuam, como nós falamos aqui, né? Por exemplo, o Art Spiegelman ele faz transições, né, muito fortes entre passado e presente. E aí ele utiliza algo que é específico dos quadrinhos. Inclusive, o Art Spiegelman ele é muito claro quanto a isso. Ele não quer que... Ele, por exemplo, já fizeram ofertas para Maus virar um filme. Ele não quis. Por que você não quer? Porque Maus foi feito para ser um quadrinho. Ele utiliza coisas que são dos quadrinhos, do vocabulário dos quadrinhos, da arte dos quadrinhos. E uma delas é essa transição aqui da sequencial entre os quadros, né? Vejam que ele vai sobrepor aqui o que estava acontecendo no Holocausto, né? Lá no passado, nas memórias do pai, com o presente. E aí ele passa, por exemplo, do registro, né, dele no Holocausto ao número que ele carrega ainda no presente que ele está narrando, né? Então é como se passado e presente, né, se alternassem o tempo todo, como se um tivesse imbricado no outro. Eu nunca canso de falar disso, porque acho que é uma das coisas mais geniais da obra. E outro ponto que acho que também é muito importante para a obra não seria o que ela é sem isso, é a questão dos dilemas do Art Spiegelman no processo de composição. No começo Aqui os meus problemas começaram, acho que é assim que está para vocês. O Art ele vai colocar que se sente culpado pelo sucesso do livro dele, porque ele vai sentir que ele está fazendo sucesso em cima da morte, né, de milhões de pessoas, judeus, assim como o pai dele e ele. E, além disso, ele vai se sentir culpado por estar fazendo sucesso às custas do sofrimento dos pais dele, do pai e da mãe, né? Então, e é engraçado que ele começa com esses quadrinhos aqui, né, ocultando o chão. Aí, quando ele mostra o chão aqui, estão aqui de novo a sobreposição entre passado e a imbricação entre passado e presente, os milhares de corpos desumanizados do Holocausto e ele em cima de todos eles. Esse quadrinho aqui é um quadrinho forte, né? Eu pelo menos eu fico arrasado toda vez que eu leio a segunda parte do Mouse. A primeira também, mas a segunda, nossa. Mas então veja como ele utiliza da linguagem dos quadrinhos para isso. Ele omite isso aqui no começo, né? E aí depois quando você vai ver, então, tá lá, ele em cima de uma pilha né, fazendo em cima de uma pilha de corpos. E outra questão que ele vai se colocando, né, é até que ponto dá para representar o Holocausto? Porque tem coisas que ele tenta visualizar, mas ele não sabe como visualizar. Por exemplo, o caso do prisioneiro do campo de concentração que se dizia alemão, mas que os alemães viam como judeus. Viam como judeu. Aí tá aqui. Peraí, eu represento ele como rato ou represento ele como gato? E aí fica essa ambiguidade aqui. Você não sabe como representá-lo. Ou seja, isso meio que implode, né? Inclusive o estereótipo que ele está usando para os ratos aqui, né? Ou seja,
Vejam como ele lida com a questão da identidade, né, e do estereótipo nesse quadrinho aqui. Representou ele como judeu ou representou ele como um gato alemão? E outro lance também é quando ele não faz isso sempre, mas, por exemplo, no final do Maus 2, ele vai, quando ele utiliza, reparem aqui que ele está seguindo normalmente, né, com a história, aí tem esse outro quadrinho aqui em que ele está falando dos familiares dele que morreram, né, e aí o Art Spiegelman, ele pega um monte de quadros, né, ele pega uns 5 quadros aqui, 6 se a gente considerar a extensão desse daqui, para colocar uma imagem do Vladek lembrando, né? E a tristeza dele ao lembrar. Vejam como ele dá ênfase nisso aqui, a partir do momento em que ele usa esses quadros. E, por fim, eu achei ainda nessa parte, acho que essa página aqui é 112, 113, essa aqui é 114, 115. Veja como ele usa as fotografias como um meio de memória, né? Como um meio de lembrança dos as fotografias eram para o pai um meio de lembrança e o arte ele vai colocar isso de uma forma muito forte para a gente, sobrepondo as fotografias aqui aos quadrinhos, né? Ou seja, ele está meio que trazendo isso para a gente também. Muitas das pessoas que estão aqui nessas fotografias, né, que eram familiares do Vladek, que eram familiares da Anya, não sobreviveram. Então, são fotografias, são lembranças de pessoas que hoje estão ausentes, né? São lembranças daqueles que não sobreviveram para contar suas histórias. E ainda nesse lance de fotografia, terminando já, mas eu pelo menos tive uma grande surpresa. No PDF não, a fotografia não está nem tão nítida assim, mas nesse livro mostro já para vocês. No livro tá, e é meio que um choque, né? Porque ele tira a cortina do cartoon, né? E ele bota aqui explícito para você, olha, o Vladek, ele com o uniforme do campo de concentração, que ele passou depois numa loja de fotos para tirar, tirou, né? E eu achei interessante esse contraste que ele faz da fotografia do pai com o quadrinho. Naquele momento, eu achei, pelo menos isso me espantou, assim. Então, o que eu quero com isso tudo é que vocês vejam que não é só o fato de ser uma história sobre o Holocausto, mas também os recursos que ele utiliza para contar essa história, é também a forma como ele vai articular passado e presente usando a linguagem dos quadrinhos, como ele vai colocar os dilemas dele, né, que ele teve ao longo de quando ele estava fazendo essa história. No quadrinho, ele explicita isso, a culpa que ele sente por ter feito sucesso, em cima de uma história sofrida do pai, com a relação problemática que ele tem com o pai, enfim. Acho que Maus é o clássico que é, não só por conta de ser um quadrinho que se dispõe a enfrentar um tema sério, mas pelo uso magistral da linguagem dos quadrinhos que ele faz e por conta também da exposição das dúvidas e dos dilemas dele no processo da composição, né? Dilemas familiares, dilemas em relação ao sucesso da obra, enfim. Galera, isso era o que eu tinha para expor para vocês por enquanto, tá? Mas eu quero saber de vocês, tá? Quero saber o que que vocês acharam, o que que vocês gostariam de destacar, tá? Algumas pessoas chegaram a ler todo para a reunião passada já, mas queria saber de vocês. Então, alguém quer começar? Alô, estão me ouvindo? Pronto. Então, eu queria ouvir de vocês, gente, as tuas impressões sobre a obra. Vocês querem que eu comece
Alguém quer começar? Alguém quer começar falando? Acho que Freire vai falar primeiro alguma coisa. Depois eu queria ouvir vocês, tá? Como sou generoso, vocês podem começar. Tá bom, Rafa. Não, eu queria que os alunos falassem primeiro também. Eu também queria. Eu acho que eu já falei demais. Quem está no grupo. Jailson tá lanchando. Oi, Felipe. Posso Oi, começar? Bruna. Por favor. Bom, então, assim como eu falei, né, no encontro passado em relação ao Maus 1, Maus 2 continua com uma história, assim, muito, muito chocante, né? Quando, esse retrato que ele faz da passagem pelo campo de concentração é muito dramático, né? É chocante mesmo e muito emocionante também, né? Todo o relato que ele faz. Tanto é que em alguns momentos que eu estava lendo, eu tinha que parar um pouco, assim, e refletir, assim, para analisar um pouco a dimensão que isso teve, né? Inclusive, na hora que você estava fazendo a apresentação, eu ia até perguntar no chat, aí desisti. Fiz a anotação aqui para te perguntar agora. Se você tem alguma estimativa de sobreviventes do Holocausto, quando você estava fazendo aquela apresentação dos números, dos saldos. Então, eu não sei te dizer quantos sobreviventes tem, mas eu acho que essa estimativa existe, mas eu não sei dizer aqui agora, tá? Mas provavelmente existe, eu acho que está na faixa de, acho que tá na faixa de uns 3, 4 milhões, mas eu não tenho certeza, eu precisaria checar, tá? Sim, sim, tranquilo. Tá bom. Eita, deixa eu silenciar aqui, senão esse celular vai ficar Sem tocando. problemas, normal. Bora lá. Vamos lá. Pronto, posso Jailson, continuar? acho que... Hã? Quem? Posso continuar? Pode continuar, por favor. Bom, então, e aí ele traz muitos detalhes, assim, de forma muito rica, né, em relação aos campos, ao campo de concentração, né, a forma de trabalho muito precária que eles estão imersos, né, a questão das execuções também, quando ele trata aquela questão dos corpos que eles jogaram gasolina, o percurso que leva até a câmara de gás, e como ele trabalhava muito próximo, né, acho que ele estava como, esqueci agora, ele estava trabalhando lá na câmara de gás, eu não me lembro muito bem qual era a função que ele estava exercendo, e aí ele traz Sim. esses detalhes de forma muito, muito, muito detalhada, né, e sobretudo a questão da luta pela vida, né, tudo que ele teve que passar, assim, ele foi muito esperto, assim, ele teve que ser muito inteligente, na verdade, para conseguir sobreviver àquela forma precária de vida ali, né? Um outro detalhe, eu não sei se é um padrão, assim, das HQs que eu percebi, é a questão do negrito, quando ele quer dar ênfase em alguma palavra. Isso é um padrão das HQs também? Tipo, quando a Isso é um, gente... isso é um recurso, né, que nas HQs, que é a questão do letreiro. Cada autor utiliza de uma forma muito particular. O Art Spiegelman, ele está empregando, ele usa esses negritos, né, ele usa um tipo específico de letra, né, bem como se fosse Isso. escrito à mão livre, né, mas a letra também é um recurso, tá? Também é um recurso narrativo. E a letra que ele está colocando aqui, né, a forma como ele faz esse letreiramento aqui, é como se fosse um esboço, né, como se fosse algo anotado à mão. Uhum. Além disso, acho que ele faz isso. O negrito ele é comumente usado, sim pelas HQs, mas varia muito de cada autor. O Art Spiegelman, acho que ele usa isso para dar ênfase, realmente, né? Sim, sim, certinho. É uma ênfase mais próxima do oral, né, da oralidade. Isso. Que eu fiz muita associação como é utilizado hoje, né? Hoje, quando a pessoa quer dar um destaque, aí utiliza tudo maiúsculo, né? Sim.
de uma forma assim, para fazer um uso mais grosseiro, né, da palavra, enfim. Sim. Um outro detalhe também que eu percebi, né, no decorrer do volume 2, é uma característica do Vladek que ele destaca, né, que é a questão do racismo. Sim. Né, e reforça mais ainda a questão da mesquinharia, né, quando ele vai lá no supermercado, devolver o pacote aberto. Tenta entregar o pacote aberto, Isso, aí vai faz falar com o gerente. escândalo. Mas é uma coisa que o Maus aborda muito nesse sentido, eu acho, como a gente já até falou na semana passada, é que isso vem muito da experiência dele com o Holocausto, Isso, com a gatificação e com tudo que ele vivenciou na Segunda Guerra, porque tudo era moeda, né? Comida era uma moeda para alguma coisa. Relógio era uma moeda para alguma coisa. Não sei, se você trocasse não sei o que, se você subornasse o guarda com não sei o que, você poderia conseguir um sapato. Né? Até as coisas mais básicas, elas eram negociadas, por assim dizer. Isso, é verdade. Você pagasse alguém com comida, ele poderia carregar você durante a marcha para outro campo de concentração. Que foi o que aconteceu, né? Exato. E aí, uma outra questão que você também falou logo no iniciozinho, e que eu fiz uma associação àquele filme O Menino do Pijama Listrado, Sim. né? Tanto o livro como o filme, é a questão da distorção midiática da realidade dos campos de concentração, né? Sim. E aí uma parte do Menino do Pijama Listrado, em que ele vê um comercial passando na TV, e aí ele vê o campo de concentração como algo em que as crianças estudam, que tem um campo de lazer, e aí quando ele presencia a realidade do campo de concentração, aí ele fica perguntando ao amigo dele, né? Nossa, mas e cadê? Onde que está a parte de lazer, a cantina? Que nada disso existe na realidade, né? É só uma forma que a mídia usa para distorcer o que realmente era aquele campo de concentração, né? Exato. Propaganda nazista, principalmente. Isso. Mas isso não quer dizer que muitos alemães não soubessem o que era que existia o extermínio. Essa é uma das questões mais difíceis enfrentadas ainda hoje, né? No mundo contemporâneo em relação ao Holocausto, é que muitos alemães sabiam, Tinham né? ciência, né? Eles não poderiam não ter ciência dos detalhes, eles poderiam não ter ciência, mas eles sabiam que algo estava ocorrendo nesse sentido. E assim, muitos deles aceitaram. Isso, é verdade. E aí eu me lembrei muito de uma fala que Freire fez quando vocês fizeram aquela discussão, né, na semana do livro, sobre o menino do pijama listrado, né, que aí ele falou do ponto de vista da mãe, né, a mãe dele era ciente de que tudo aquilo acontecia, né, ela só não sabia que eles eram mortos, né, talvez, mas ela era ciente, né, em relação a isso. E aí é exatamente o link do que você falou. Bom, acho que basicamente seria isso, né? A questão do enfraquecimento natural também, que você pontuou, é algo muito bem relatado por ele, né? Em relação ao tifo, né? A doença lá causada pelos piolhos que tinha, a questão da má alimentação que eles que eles tinham, né, disponível, a forte exigência, assim, né, de esforço físico para realizar o trabalho braçal, então tudo isso, consequentemente, já acabava, assim, eliminando muitos judeus, né, porque eles não conseguiam sobreviver àquela realidade angustiante, precária, enfim. Acho que foi basicamente esses pontos que eu anotei aqui, e aí vou passar a palavra para mais alguns colegas falarem. Por favor. Vamos lá, rapidinho. Jair, você terminou de lanchar? Terminei, inclusive eu liguei o microfone e desliguei de novo, porque eu tava esperando você chamar. De boa. Bora lá, Jailson. Queria saber quais foram as tuas impressões sobre Nós Dois, se quiser falar sobre a obra como um todo. Só abriu a porta aqui um pouco, peraí, porque tá um calor desgraçado.
Pronto, vamos lá. Então, quais foram as suas impressões, assim, sobre Maus 2? O que você achou no geral? Cara, assim, não sendo diferente do Mouse 1, o Mouse 2, ele continua aquela história do pai e o filho, o jeito de como eles convivem. Assim, pulando um pouco bem mais pro meio do Mouse 2 e o decorrer dele, eu achei um pouco engraçado o jeito que o Art, ele fica pistola com o pai dele, inclusive naquela parte que ele acende o cigarro, só que aí como é o nome dele? O Que o pai pai dele, dele. isso, que o pai dele reclama com ele por ele ter gastado o fósforo, não sei o que lá, os palitos. A mesquinheza dele perdura ainda ao decorrer disso. Assim, deixa eu ver o que Exato. mais aqui. Uma coisa que eu fiquei assim pensando, não sei se tem algo a ver, mas a parte dele querer retratar a esposa dele como um sapo, seria daquele, partindo assim do ponto de, não do ponto de vista, mas do ponto do estereótipo de o francês ser aquele sujo, algo do Não, tipo. não é exatamente por isso, é por conta da colaboração por conta da colaboração, ele pensou a questão por que você não retrata como um coelhinho? Aí ele, não, peraí, Uhum, coelhinho também não dá, é fofo demais, teve muitos franceses que colaboraram com o regime nazista, porque os nazistas ocuparam a França, ou parte dela, ele uhum, fala, não é bem assim, mas essa discussão ela também tem a ver com a própria forma com que o Art Spiegelman está pensando em como é que eu represento os outros dentro desse vocabulário aqui dos quadrinhos, né? uhum. Do- eu Sim, acho que tem a ver continuando. com isso. Aí, Continue, por favor. também achando interessante, como o Bruna falou também da parte do racismo, que eu acho que é a mulher do Arte que fala sobre ele não ser um pouco diferente dos nazistas que falavam Ah, dos judeus, e enquanto isso ele não queria nem dar carona pro carinha que era negro, porque uhum. ele pensando que ele poderia ter roubado alguma coisa dele. Inclusive, quando ele chegou, ele conferiu Sim, no bangalô dele lá. exatamente. O E HQ o continua mostrando o quanto Va- como é o nome do pai do Arte, que eu me esqueço sempre? Vladek, Vladek. É Vladek, né? Isso. é o apelido dele. Continua continua mostrando como o próprio filho dele fala que ele sobreviveu pelo jogo de cintura que ele tem. Aquele jeito esperto dele. Pode-se ver isso claramente quando ele fica vivo ali, ele escapa de ser mandado antes para algum lugar onde tem um trabalho mais pesado, pelo carinha que eu queria aprender inglês. Ele estava sob Sim, custódia sim. dele. E Jailson tem só duas observações rápidas sobre o que você falou até agora. Acho que para mim um dos méritos do Mouse é que eles não romantizam a figura do Vladek, né? Eles não dizem, o Vladek, ele é um velhinho tão bonzinho. Não, ele não é um velhinho bonzinho, ele é um velhinho cheio de Não, problema, né? Ele é isso. um velho sovina, ele é um velho extremamente difícil de se lidar. Ele até o Art Como a fala, acho que própria no Mouse Mala 1, fala, que ele é insuportável. ele é Não tem insuportável, as coisas ele, dele. ele é miserável, né? Ele até o Art fala, como se ele fosse o estereótipo do judeu pão duro. Isso acho que foi no Uhum. Mouse 1 que ele fala, no Mouse 2. E realmente ele é tudo isso. Mas ele também revela outras facetas do Vladek. Ele revela um Vladek carente. Acho que além No do final, Vladek, é se interessante mostra ver muito como carente. o próprio autor, ele muitas vezes também não se poupa, né? Porque tem momentos da história, não sei se vocês sentiram isso, mas teve momentos da história que eu tive raiva do Art. Sim, sim. Por exemplo, poxa, você vai deixar seu pai sozinho? Ele queria Tá certo, abandonar seu pai é uma ele. pessoa muito difícil, mas você vai deixar ele velho sozinho, doente?
Seu pai tá com não Também sei o quê. tive a mesma Ah, não, reação. meu pai não sei o que lá, a mala cuida dele. Ou seja, o próprio Art faz uma autocrítica dele mesmo, né? Colocando ele, ou seja, ele dá elementos ali para você pensar, o Art não, ele não é nenhum anjinho, né? Ele não é nenhum. Ele fala, olha, eu também não era um ser, não era o narrador legal, melhor pessoa do mundo, não. Também tem problemas. Né? Manu tá dizendo, sim, boy, eu fiquei com ódios, né? Mas é isso mesmo, a intenção dele era essa. Inclusive, é engraçado que no capítulo 2 rapidinho, tô pegando na minha edição mesmo. No capítulo 2 quando ele tá ouvindo de novo as conversas dele com o pai, é nessa parte aqui, ó, não sei se tá dando pra ver. Ele fica se sentindo culpado por várias Aí ele coisas fica que ele falou deprimido. do pai, né? Quando o pai dele estava vivo. Isso durante as entrevistas que ele estava fazendo com ele para o Mouse. Tá? O pai dele queria falar sobre alguma outra coisa, pessoa sozinha, necessitada, etc e tal. E ele, tá, pai, fala do Holocausto. Então ele Inclusive, mesmo tem se aquela sentia parte que ele culpado. chama pra ver, tipo, acorda, arte, e o dia está bonito, não sei o que lá. Ele começa a comentar, tem a parte do fim da tarde, inclusive, É, o arte fica só querendo retomar a parte da entrevista que ele queria é. saber. E, inclusive, isso gera uma culpa. Nessa parte aí mesmo que eu mostrei, que eu estava apontando para vocês, uma culpa feroz no Art. O Art se sente muito culpado por conta disso. E ele fala disso diversas vezes para o analista. Ou seja, ele, na medida do possível, ele não romantiza o pai e ele também não se romantiza. Né? Ele não fala, não, eu era um docinho, meu pai é que era bravo. Não, eu também não era fácil. Eu também não era uma pessoa lá muito. Eu também não era. Eu também tinha minhas particularidades, minhas. Entendeu? Uhum. Eu acho isso sensacional na obra. Ai, ai. Mas é, sim, e sobre o ponto dele ter sido muito esperto, não sei se alguém aí pensa dessa forma também. Mas era até esse capítulo para mim talvez seja assim, o capítulo mais, acho que foi o capítulo mais difícil de fazer para ele, porque ele tem que enfrentar um monte de coisa, né, dele mesmo. Por exemplo, o fato de que quando você falou do caso do. Peraí, deixa eu tentar lembrar. Dele ter sido muito esperto para sair do campo de concentração, mas é engraçado que nessa análise, como eu até falei disso antes aqui agora há pouco, o próprio o próprio analista do Art chega e fala, mas será que ele não fazia questão de falar isso? Olha como eu era esperto, olha como eu era não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Porque ele se sentia culpado por ter sobrevivido ao Holocausto, porque muitos da família dele não sobreviveram. Muitos da família da Ana não sobreviveram. Muita gente não sobreviveu. Por que ele? Ele retrata muito bem isso. Mas eu acho que é por aí mesmo, Gilson. Há alguma consideração a mais? Eu acho que só para falar um pouco, que nem Bruna falou, dos lugares onde eles trabalhavam, que as câmeras de gás ficavam embaixo dos locais e para mascarar aquela forma. O Sim. enfraquecimento dá para perceber claramente que eles, inclusive, eles tomavam banhos frios, senão no malzinho eles colocam eles para tomar o banho naquele rio lá, e tava frio, Sim. jogam as roupas. Mas nesse caso, só uma diferenciação. Nesse caso, ele ainda não tinha sido preso enquanto judeu, ele tinha sido preso enquanto prisioneiro de guerra. Porque ele lutou na guerra, aí era no início ainda. Ah, Mas no Maus 2 isso fica muito claro, sim. Existia uma política organizada, né, que era para fazer os judeus definharem aos poucos, né, física e mentalmente. Era uma política de desumanização. Você retirar a entendi. humanidade da Acho que figura. foi isso que eu tinha a falar. Era mais ou menos por aí mesmo, viu, Geus? Uhum. Algo mais a colocar? Não, não. Beleza. Vamos lá. Alguém mais Oi, quer falar? gente, tá dando Oi, pra ouvir? Isa.
Tá dando para ouvir. Só para aproveitar logo o gancho de Jailson, que ele falou sobre a estrutura das câmeras e tal, foi uma coisa que me chamou bastante atenção quando eu estava lendo, na parte que o Vladek, eu acho que é Vladek, o nome do cara, do pai do Arthur, Vladek. Quando ele vai descrevendo a estrutura lá de dentro, sabe? Tipo, é realmente uma indústria da morte. As pessoas vão para lá para morrer. Exatamente. Foi tudo calculado. As estruturas do campus, tudo, sabe? E, tipo, é de uma frieza absurda. Então, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Mas nessa parte 2. Mas é isso mesmo, Isabela. É a morte numa escala industrial, né? Você extrai, você suga a força de trabalho e quando a figura não tem nada mais a oferecer, você elimina o resto. Sim, e outra parte que também me chamou bastante atenção foi uma que já foi bastante colocada, mas como me chamou muita atenção, eu vou falar aqui também, que é o fato de eu gostar muito da forma como o arte vai se expressando ao longo da história, sabe? A gente não acompanha só a história do Holocausto. A gente vai vendo como ele vai se sentindo ao contar aquela história. E, tipo, ele não tá contando só a história dos pais, ele tá contando a história de milhares de judeus, sabe? Então, eu imagino o quanto deve ser difícil para ele. Ele até fala, né, em alguns momentos, ele deixa bem claro, ele fica com medo de ser presunçoso, porque, tipo, ele vai contar a história do Holocausto em quadrinhos, sabe? Então, foi uma coisa que me chamou bastante atenção, porque eu não tava esperando. E me pegou, sabe, me surpreendeu muito. Assim como a foto do Vladek no final. Fiquei, meu Deus do céu, não acredito que eu tô vendo esse homem. Fiquei bem, não esperava. Me surpreendeu também. Eu não tinha parado para reparar tanto nisso quando eu li da primeira vez, mas quando eu li da segunda vez eu fiquei, caramba, é como se ele tirasse a cortina, né? Sim, eu fiquei, meu Deus. Sabe, tipo, você tá lendo a história em quadrinho e do nada vem a foto do cara que tu tava acompanhando, sabe? Tu acompanhou a trajetória dele inteira no Holocausto, aí você chega lá e vê o rosto. Eu não tava esperando, fiquei, meu Deus. Esse negócio me lembrou um filme, uma animação que foi premiadíssima com todos os méritos, que também é de um cineasta judeu, mas é de Israel, chamado Ari Folman, um filme chamado Valsa com Bashir. Alguém aqui já ouviu falar? Não. Não. Recomendo fortemente que vocês vejam, tá? Valsa com Bashir. É sobre a guerra entre... Isso aconteceu na década de... o filme se passa nos anos 2000, mas ele faz referência a eventos da década de 70 e 80 do século passado, 1970 e 1980, que é sobre o conflito Israel e Palestina. E ele começa com a seguinte premissa, né? O diretor, ele participou da guerra, mas ele não se lembra de nada que aconteceu na guerra. Aí ele vai entrevistar outras pessoas para ver se ele consegue se lembrar. E eu não vou dizer mais para não dar spoiler, mas o filme é maravilhoso. Tá? O filme, assim, agora é um filme para quem tem estômago. Tá? Mas, assim, recomendo fortemente que vocês assistam. É uma animação, na verdade, tá? Valsa com Bashir. Eu vou deixar o nome aqui no chat, caso Vou alguém baixar tenha hoje. interesse. Valsa com Bashir. Mas é isso mesmo, Isabela. Valsa em Bashir. Isso mesmo. Valsa em Bashir. Exato. Vamos lá. Isabela, você tinha mais alguma consideração a fazer acerca do Maus 2? O que você achou? Não, eu acho que o pessoal que já comentou o suficiente. Eu concordo com bastante pontos. E também, acabei de lembrar de outra coisa que me chamou a atenção. Bora lá. Foi o fato de que, ok, eles estavam lá, guerra acabou. Mas eles não ficaram em paz depois disso, sabe? Tipo, depois que eles saíram dos campos, eles sofreram muito. Quando eles voltaram para suas casas, já não eram mais suas casas. Então, tipo, Exatamente. O sofrimento não acabou na guerra. E até hoje, como o senhor falou, a gente vê resquícios desse preconceito e desse evento até hoje na nossa sociedade. Então, é uma coisa que me chama bastante atenção. Exatamente. São os traumas pós-Holocausto, né? E tem outra coisa,
né, que você falou agora, que eu achei interessante, vou compartilhar para compartilhar aqui com vocês, que é o final do livro. Tem alguns post-it meus de anotação, mas o quadrinho final do livro, né, que tem aqui o túmulo da Anya e do Vladek, né? É engraçado que para o Vladek, ele chega e ele fala: vocês. Ele termina a história, ele reencontra a Anya, né? Aí tem. Ele chega e fala: peraí, tá aqui. Então, por favor, vamos parar. Por favor, para aí o gravador. Eu tô cansado de falar Richier, né? Que é o nome do irmão dele, do irmãozinho dele que foi morto, né? Durante pouco antes dele ir para o campo de concentração. Eu estou cansado de falar, Richier, e chega de histórias por enquanto, né? Primeiro, a recordação para o Zodek é um trauma. É um trauma. Ele não quer recordar daquilo. Não é que você concorde com o fato dele ter queimado, por exemplo, o Diário da Mãe lá no primeiro volume, mas você pelo menos entende o que levou ele a fazer isso. Não justifica, mas torna compreensível. Por que ele queimou o diário da mãe? Por que ele queimou as cartas que ele trocava com o amigo dele? Porque ele queria esquecer. Ele queria deixar aquilo dali para. Ele queria varrer aquilo para debaixo do tapete. Ele queria varrer aquilo para debaixo do tapete. Inclusive, quando no Diário da Mãe, né, quando ele fala que queimou o Diário da Mãe, aquilo me trazia lembranças demais. Então, queimei. Ou seja, lembrar para ele é um fardo. E o segundo ponto, né, é que quando o Vladek termina a narrativa dele, né, aqui, ó, nesse quadrinho final aqui, né, dele abraçado com a Anya, é como se ele quisesse encerrar num final feliz. Mas o que veio depois disso, a gente sabe que é problemático. Teve momentos felizes, etc e tal, mas a Anya se suicidou. O Art tem um relacionamento problemático com o pai, então não foi bem um final tão feliz quanto ele queria colocar, mas ele queria terminar a narrativa dele com um final feliz. Né? Ou seja, sim, eu não tinha visto por esse ponto, mas agora que você colocou faz bastante sentido. Ele não marca o final, assim, o final da vida do Vladek, ele não marca o final da vida da Anya, ele não marca o final do Holocausto, ele só marca aqui. Mas ele é como se ele quisesse colocar um final feliz, mas a gente sabe que o que veio depois não foi tão feliz, não foi lá, né, um mar de felicidade. Ou seja, o trauma do Holocausto, a vivência do Holocausto, continuaram afetando eles após o Holocausto. É sobre isso também que Maus trata, que o Maus está tratando, tá? Mas bem colocado. E é muito interessante porque a gente percebe isso na estrutura do quadrinho, porque ele retrata o passado, mas também retrata o presente simultaneamente. Exatamente. Então dá para você vai e volta. Né? É muito interessante essa estrutura. E ele faz isso graficamente, ele sobrepõe, por exemplo, ele está falando do passado, de repente ele sobrepõe um quadro do presente, né? Que é algo que só dá para fazer em história em quadrinhos. Dessa forma. Um sobreposto em cima do outro. Então desse ponto também é incrível. Isa, algo mais a declarar? Não, era só isso mesmo. Muito obrigada, Felipe. Nada, eu que agradeço. Vamos lá. Manu, Camila, Luiz Felipe, Rafael. Digam lá. O que algum de vocês quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa que vocês viram que vocês queiram colocar aqui para nós? Eu acho que eu só tenho... Tá. Diga, Manu. Não, deixa ele falar primeiro. Bora, Rafael. Quero ouvir sua voz. É porque, tipo, muita gente já falou grande parte das coisas, só que eu gostaria de falar mais sobre, tipo, o que o pai do Ark passou, porque ele é uma pessoa mesquinha e tal, muito chato, insuportável, só que ele viu muita coisa, ele perdeu muita coisa, ele vivenciou muita coisa traumática, muita coisa que, tipo, ele poderia ter morrido, mas por sorte ele não morreu. E eu acho que ele
é uma pessoa extremamente forte por ter vivenciado tudo aquilo e não ter, tipo, um pensamento de suicídio, alguma coisa assim, porque ele era. Como é que eu posso dizer? Não sei a palavra. Calma, normal. Que ele era. Peraí. Resiliente? Pessoa, ele resistia a muita coisa? Que sentido que você quer Algo colocar? assim. Sim, ele era, mas isso também, de fato, ele era. Ele teve que fazer. Ele era ardiloso, né? Ele conseguia. Ele era muito, vamos dizer assim, ele era muito esperto. Mas ao mesmo tempo, isso não deixou de trazer problemas para ele, né? É. Porque mesmo depois de tudo isso que aconteceu, é como a gente conversou. Parece que o Vlad é que se sente culpado por ter sobrevivido. O que eu Ele, achei também uma coisa muito interessante foi o fato de quando ele foi visitar aquelas câmaras de gás e ele viu tipo buracos e ele pensou que eram trincheiras e na verdade eram cemitérios, algo assim. sim, sim. De modo que você até na arquitetura de muitos campos de concentração, as câmaras de gás elas eram escondidas, né? Então vai dentro do que o Freire falou lá durante a exposição, que você tinha uma tentativa de esconder ou de encobrir o que estava acontecendo dentro dos o que estava acontecendo dentro dos campos de concentração, a política de extermínio em massa. Então, é tipo como Bruna falou, que ele era uma pessoa muito mesquinha, mas eu acho que a gente deveria tentar, tipo, entender o lado dele, porque ele, tipo, foi ao mercado, levou só um pouco de uma caixa com um pouco de cereal para trocar por uma nova, algo assim, porque, tipo, ele vivenciou e ele passou bastante fome. Exatamente. E nesse sentido, acho que é por isso que o Art Spiegelman ele escreve a obra, né? Ele não está só interessado em retratar o Holocausto, ele está interessado também em tentar entender o pai dele, né? Por que que meu pai é desse jeito? Por que que o meu relacion... por que que como é que o Holocausto está presente no meu relacionamento com meu pai, né? Como é que isso modifica a personalidade dele? Isso atua na psique dele, né, a experiência do Holocausto, a ponto de isso ter impacto na minha relação com ele, né? Ou seja, o Maus é uma tentativa de entender o Holocausto, sim, mas é uma tentativa de entender o Holocausto pelo ponto de vista do pai dele, né, no presente. Como é que a experiência do Holocausto afeta o pai dele? E ele, por consequência, né, o relacionamento entre os dois. É por O aí, é que bem por aí mesmo. O que eu gostei bastante também, achei um pouco forte, foi tipo na cena que ele tipo desenhava ou escrevia os quadrinhos dele em cima de vários corpos. Eu Sim, achei muito forte porque ele tipo estava escrevendo a experiência de várias pessoas ao mesmo tempo e ele se sentia muito culpado, tanto que às vezes ele até conversava com o CEO e tal, porque tipo, meio que ele se sentia inferior às outras pessoas, algo assim e tal. Aí ele conversava com alguém e meio que melhorava um pouco. Foi isso que eu entendi, pelo menos. exato. Ele estava se consultando com um analista, né, um psicanalista, para tentar para tentar lidar com o sucesso da obra. O sucesso da obra também foi um peso para ele, né, porque ele fez sucesso em cima da trajetória de uma em cima de um processo histórico que matou milhões de judeus, né, e que afetou de maneira definitiva a vida de milhares de outros. Não é pouca coisa. Eu acho que era só isso mesmo que eu queria falar. Beleza, Rafael. Tranquilo, então. Galera, vamos lá.
Alguém tem mais alguma consideração que gostaria de fazer? Alguma ideia que gostaria de trocar? Eu acho que, tipo, eu vou falar o que todo mundo já falou, alguma coisa, e vai ficar meio batido, mas uma das coisas mais interessantes pra mim nessa HQ foi como o Art retrata o pai dele, como o pai dele ficou sequelado, todos os reflexos de tudo aquilo na vida dele. E eu tinha uma dúvida quanto às valas, o negócio que ele pensava que eram as trincheiras, se tipo era para enterrar as pessoas que ainda estavam vivas ou se era para enterrar todo mundo e tal. Acho que era para enterrar quem já tinha morrido. Agora, o que ele tá falando, né, na cena, acho que é do capítulo 2 do Auschwitz. Deixa eu procurar ela aqui. Nessa cena em especial, pelo menos o que ele tá falando aqui no original, é que quando os campos de concentração. Peraí, rapidinho. Que os que terminavam nos campos de concentração muitas vezes eram sortudos, porque outros eram queimados quando eles estavam vivos, né? Porque o campo de o que era desculpa, os que iam para a câmara de gás, eles só eram queimados, cremados quando eles estavam mortos, né? Eles eram mortos na câmara de gás e eles eram levados para o crematório. Mas tinha alguns casos em que eles queimavam os judeus vivos, né? Faziam uma vala, abriam um buraco no chão, botava o pessoal lá, queimava. No livro 2 tem uma passagem assim, né? Exatamente, é disso que ele está falando. Exatamente, que eles jogaram na vala. Isso já quando os soviéticos estavam se aproximando de Auschwitz. Exatamente. Então, eles estavam com pressa, então eles não tinham tempo nem de matar na câmara, nem atirando, eles jogaram lá, mortos e vivos na vala. É uma cena até que alguém pergunta assim, o que é que vocês estão cavando? Trincheiras? Aí depois eles viram que não eram trincheiras. Aí jogavam vivos e mortos, jogava gasolina em cima e tacava fogo. A gente fala sobre isso. Gente, isso dá um frio na espinha toda vez que eu lembro dessa cena. Porque é uma Terrível. coisa de uma brutalidade absurda. Não tem outra palavra. Acho que também outra parte muito interessante para mim na HQ foi o amigo dele, que tipo tava com a calça maior do que a dele, um sapato não cabia nele, aí tipo ele não tinha como trabalhar e ele falou tipo Deus nos ajude e o Art não, o Vlad que na verdade disse, mas lá não existia Deus. Ai, aquilo mexeu tanto comigo. Porque era a questão da desumanização. Acho que uma das questões que o Art Spiegelman coloca, pegando aí o teu gancho, mano, é o de como é que você preserva o pouco que resta da sua humanidade numa situação em que você é tratado em que você é desumanizado o tempo todo. Ou seja, como é que você preserva ali um mínimo de humanidade de consciência num contexto que tenta fazer de você um objeto descartável, tá? Um ambiente completamente desumano. Sim, sim. Acho que é só isso que eu tinha pra falar mesmo. De boa. Tranquilo, mano. Alguém tem alguma consideração mais que gostaria de fazer? Do Felipe, Camila? Felipe, Oi. ainda vamos ter a outra reunião dessa da quinta, que a gente Era bom colocou? falar com o pessoal no grupo, né? Porque já vi Sim, aqui, porque aqui tem eu uma não, galera. Acho que já falaram. O Felipe tá dizendo, acho que já falaram tudo. Camila, eu você não, tem. Diga lá, minha, Freire. minha preocupação é a gente não, pelo menos minha, né? A Hum, gente não se estender no. Porque assim, você vai colocar isso no YouTube, né? vou. Pretendo Então, aí sim. senão fica um vídeo muito grande e a gente deixaria algumas coisas para a quinta, porque aí sim eu
eu queria fazer aquela fala relacionando ao filme, né? Eu acho que eles não sabem ainda que a gente vai fazer essa relação com o pianista. Sim, gente. Acho que Freire, para todo mundo conseguir ver, porque aqui a gente tem, aqui no chat a gente está com 8 pessoas, a gente começou com 11, Melissa teve que sair mais cedo por conta dos dados da internet dela que acabaram, a cota Eita, diária, tem uma galera que tá nesse impasse sim, aí. Então, eu vou pedir para a gente falar no grupo, porque o WhatsApp, acho que as operadoras, né, elas liberam para todo mundo, aí para todo mundo ficar sabendo. Até para dar sim, tempo de vocês lerem o Watchmen para a próxima reunião, né? Que são a primeira metade, capítulo 1 ao capítulo 6. Aí a gente queria saber se dava para a gente fazer na quinta uma reunião relacionando Maus com outro filme, que seria O Pianista, que é um filme que pianista. também fala sobre a questão da sobrevivência no Holocausto. Foi uma ideia que Freire deu e eu achei Ele, uma ótima ideia. Acho que ele dá é para a gente muito, fazer assim. tem questões muito comuns com o livro, inclusive até os nomes, assim, são parecidos, né? Sim, sim. Se passa na Polônia, Ele era músico, aí tem toda aquela isso, questão da desumanização, da sobrevivência. É um filmaço. isso. Então, Pessoal, algum de vocês tem o filme baixado que possa compartilhar? Eu procurei aqui, mas eu não consegui localizar. Se alguém tiver e Eu, puder compartilhar, eu agradeço. eu eu posso tentar. consigo, eu consigo o torrent, fácil, fácil. Torrent é bom demais. Ah, show. Ok. Pode Galera, ser? alguém aqui tem dificuldade de usar torrent? Não, não, eu já usei o torrent. Então eu vou Então, mandar, assim, eu tenho de vários tamanhos. Eu tenho um torrent do filme de 2 gigas, de 7 gigas, de 12 gigas, 19 gigas, vixe, é só dizer. Mari, 12 Quanto gigas, mais, quanto mais, melhor a qualidade. eu sei. Pois a gente podia já falando disso no grupo, né? Já esquematizando isso para quinta-feira, Certo. para a gente fazer esse diálogo. Até acho interessante, não só para aproveitar a temática do mouse, mas também para ir dando tempo de vocês lerem o Watchmen, que é a nossa próxima leitura, né? Só uma pergunta: alguém que já começou a ler o Watchmen? Você pode disponibilizar de novo no grupo, que eu não peguei. Pronto, claro, disponibilizo sim. Para dar tempo de vocês lerem, para dar tempo de vocês irem lendo o Watchmen, né? Eu vou disponibilizar para vocês, mas esse quadrinho em especial, quem puder baixar a edição definitiva dele, é uns 300 e poucos mega, né? E de preferência ler no computador na maior tela possível, eu recomendo. Por quê? Porque é um quadrinho que trabalha com cor. É um quadrinho grande, né? A gente vai discutir alguns elementos relativos à cor dos quadrinhos, né? Aqui, ó. Então, o ideal é baixar um aplicativo que lê CBR, CBZ, só procurar no Google. E ler, quem tiver como ler no computador, leia no computador, a edição definitiva. Quem não tiver, eu peço que leia no celular mesmo, naqueles CBRs menores. Tem arquivo CBR também, CBZ, tá menorzinho. E em último caso, aí vai para PDF, tá? Só se nenhuma das soluções der certo, que ainda vai dar para acompanhar. Mas se vocês puderem, no caso do Watchmen, priorizar o CBR, a gente conversou sobre isso na primeira reunião. É um formato que é específico para ler quadrinho no computador. Isso, CBR ou CBZ. Você tem vários aplicativos que são leitores de CBR e de CBZ. Eu posso até indicar alguns para vocês lá no grupo, tá? Legal. Daí já tem lá no Dropbox, tem a edição definitiva, que é a que eu mais recomendo, porque eles fizeram uma restauração das cores, está bem bacaninha de ler, quem puder, tá? A gente fala disso, acho melhor, acho que a gente fala mais disso, é bom a gente falar mais disso no grupo, tá? Então, Certo. gente, por hoje acredito que seja isso, tá?
Já que não há, já que Camilo e Luiz Felipe não disseram que não tem mais considerações a fazer, acho que já falaram tudo. Então, muito obrigado pela presença e pela resistência de vocês, tá? Aqui. Valeu, Felipe. E obrigado pela presença do Freire e da Bruna, né? Como sempre, dando aquela força. São meus cúmplices aqui nesse projeto. E vamos. E a gente fala da live de quinta e da leitura de Watchmen no grupo, tá? Então, vou encerrando aqui, gente. Muito obrigado mais uma vez pela presença, pelos comentários, pela participação, por tudo, tá? Valeu, Felipe. Um abraço Boa para tarde a vocês. todos. Boa tarde, gente. Tchau, tchau. Tchau.